Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Alunos, famílias e responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula Rio Educa em Casa. Antes de iniciarmos a nossa aula, irei fazer a minha audiodescrição. Mulher negra, cabelo preto, preso. Estou usando uma blusa amarela, por cima uma blusa jeans estampada e estou aqui no cenário do estúdio da Multirio. Vamos hoje ter uma aula de ciências e o tema da nossa aula é Conhecendo os Animais. Os animais despertam muito a nossa curiosidade, não é mesmo? Das crianças e até dos adultos. E, para explorarmos esse assunto, eu trouxe para vocês o trecho de um poema muito conhecido. Acompanhe aí na tela. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse é o trecho de um poema do escritor Gonçalves Dias. É um escritor brasileiro de muito sucesso, tem muitas obras lindas. E, nesse poema, ele fala sobre gorjear, que as aves gorjeiam. Gorjear é o som característico das aves. E ele se refere que o canto dos pássaros não é igual ao canto dos pássaros de sua terra natal. Já que estamos falando sobre as aves, agora nós vamos ver algumas características desses animais. Vocês conhecem sobre as aves? Acompanhe aí na tela. Aves. Elas têm o corpo coberto de penas. Nascem de ovos. Quase todas as aves voam. Têm ossos, ou seja, são animais vertebrados. Têm a boca com formato em bico. E aí, crianças, vocês conheciam essas características das aves? Nem todas as aves voam, vocês sabiam disso? Eu trouxe algumas imagens de aves para que vocês conheçam melhor. Acompanhe aí na tela. Temos o pavão. Olha que cauda linda! Ela chega a ter 2 metros de comprimento e pode ser aberta como leque. Temos também o flamingo. O flamingo é uma ave linda e suas penas possuem tons rosados. Temos também o pinguim. O pinguim é adaptado para nadar e mergulhar. Suas asas são modificadas para formar nadadeiras, por isso ele não voa. Temos também a coruja. As corujas possuem olhos grandes, voltados para a frente da cabeça. Entretanto, ela também é capaz de ver ao redor de si, já que consegue girar a cabeça em até 270 graus. Temos também o papagaio. Ele possui a característica de reproduzir sons humanos. Quanta curiosidade nós descobrimos sobre as aves, não é mesmo? E aí, quais dessas aves vocês conhecem? São muitas aves e de diferentes formatos, não é mesmo? Diferentes cores. Nós temos um mundo muito rico de aves. Agora nós vamos conhecer outro tipo de animais. Acompanhe aí na tela. Peixes. Os peixes vivem e respiram dentro da água. Sim, de ovos. Tem o corpo coberto de escamas. E tem ossos. São animais vertebrados. Essas são algumas características dos peixes. Você com certeza já viu algum peixe, não é mesmo? Agora eu trouxe para vocês a imagem de alguns peixes. Acompanha na tela. Podemos observar que os peixes têm colorações e tamanhos diferentes. Existem diferentes espécies de peixes na nossa natureza. E aí, crianças, gostaram de aprender mais sobre os peixes? Como nós vimos, os peixes eles têm diferentes colorações,
diferentes espécies. E eles respiram pelas brânquias, é uma característica específica dos peixes. Agora nós vamos conhecer sobre outros animais. Acompanha na tela. Répteis. Geralmente têm o corpo coberto de escamas. Nascem de ovos. Alguns répteis rastejam pelo solo e outros nadam. Os répteis apresentam respiração pulmonar. Têm ossos, são animais vertebrados. Então, crianças, acabamos de ver as características dos répteis. E ao longo do estudo dos diferentes tipos de animais, podemos perceber que existem animais vertebrados. O que são os animais vertebrados? São os animais que possuem ossos, coluna vertebral. E temos também os animais invertebrados. São aqueles animais que não possuem ossos, eles não têm a coluna vertebral. Agora vamos ver a imagem de alguns répteis que existem na natureza. Temos a cobra, é o nome dado a répteis rastejantes, de corpo alongado e sem patas. Jacaré, além de serem terrestres, também são adaptados à vida aquática. Tartaruga. A tartaruga é uma espécie de réptil que vive na água doce ou marinha, saindo somente quando necessário para colocar seus ovos. Jabuti. Apesar de também possuir casco, como a tartaruga, o corpo dos jabutis é bem mais encorpado e estável para o ambiente terrestre. Lagarto. Também é um tipo de réptil. Os lagartos, como os demais répteis, são animais que apresentam corpo coberto por escamas. Então, crianças, nós exploramos um pouco mais sobre os répteis. São esses animais que nós vimos aí nas imagens. E vocês conheciam, sabiam essas curiosidades sobre os répteis? Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre os anfíbios. Acompanha na tela as características desses animais. Tem a pele nua e úmida, sem revestimento. Respiram pelos pulmões e pela pele. Vivem na terra e na água. Nascem de ovos. Têm ossos, são animais vertebrados. E aí, crianças, pelas características que eu dei dos anfíbios, vocês sabem me dizer o nome de um anfíbio? Acompanha na tela para ver se você acertou. Temos o sapo. O sapo utiliza sua língua, que é elástica, fixada na parte da frente da boca, na maioria das espécies, para capturar sua presa, o seu alimento. Temos também a rã, um outro tipo de anfíbio. As rãs vivem perto de lagos e lagoas, possuem a pele úmida e lisa. Temos também um outro tipo de anfíbio, a salamandra. As salamandras nadam movimentando a cauda. E temos também a perereca. A perereca tem ventosas nos dedos que facilitam sua adesão a pedras, paredes e outros locais. Então, crianças, conhecemos um pouco mais sobre os anfíbios. Com certeza você conhecia o sapo, a rã, a perereca. Agora a salamandra, você já conhecia? É um anfíbio bem diferente, não é mesmo? Agora nós vamos conhecer um outro tipo de animal. Acompanha aí na tela. Mamíferos. Vamos ver algumas características dos mamíferos. Geralmente tem o corpo coberto de pelos.
crescem no útero da mãe. Quando são filhotes, alimentam-se do leite materno. Respiram por pulmões. Têm esqueleto interno, ou seja, são animais vertebrados. Então, crianças, quais mamíferos vocês conhecem? De acordo com as características que eu dei, será que você sabe me dizer o nome de algum mamífero? Eu trouxe algumas imagens de alguns mamíferos para você ver e me dizer, acompanha na tela. Temos o leão. Só o macho possui a juba e o leão é o único felino que a possui. Temos também o macaco, é um outro exemplo de mamífero. O macaco prego é uma das espécies mais inteligentes. Temos também o urso. O urso polar habita as regiões geladas do Círculo Polar Ártico. Temos também o morcego. Os morcegos são os únicos mamíferos que voam. E aí, crianças? Descobrimos muitas curiosidades sobre os mamíferos, não é mesmo? Quais desses mamíferos vocês conheciam? Agora nós vamos conhecer um outro tipo de animal. Acompanha aí na tela. Os insetos. Os insetos têm 2 antenas e 6 patas. Alguns insetos têm 2 asas, como as moscas. Outros possuem 4 asas, como as mariposas e borboletas. Nascem de ovos. Eles representam o grupo com a maior diversidade. E aí, crianças, estão gostando de conhecer mais sobre os animais? Tem muitas curiosidades sobre o universo dos animais, não é mesmo? Eu trouxe só algumas, mas você pode aí na sua casa pesquisar mais sobre algum animal que seja do seu interesse. Agora acompanha na tela a imagem de alguns insetos. Temos a borboleta. As borboletas sentem o gosto das coisas pelas patas. Temos também um outro inseto, a joaninha. Possui uma carapaça que geralmente apresenta cores vistosas, vermelho, verde, amarelo, entre outras cores, que protege suas asas. Temos também o besouro. Eles possuem um par de asas duras, chamado de élitros. São bastante resistentes e servem para proteger o segundo par de asas, que é mais frágil. Temos também a abelha. As abelhas campeiras visitam 10 flores por minuto, em busca do pólen e do néctar. Esses foram alguns exemplos de insetos que, como nós vimos, possuem diversas variedades de insetos. É o tipo de animal com maior diversidade no mundo, não é mesmo? Desses insetos, quais vocês conheciam? Espero que vocês tenham gostado de explorar o mundo dos animais. E agora vamos relembrar tudo o que nós vimos na aula de hoje. Hoje nós conhecemos diferentes tipos de animais. Vimos curiosidades sobre o mundo dos animais. Vimos também a classificação dos animais em vertebrados e invertebrados. E agora, para terminar, eu vou deixar para vocês um desafio. Acompanhe aí na tela. Conhecendo os animais. Quantas curiosidades sobre os animais que você já conhecia? Pesquise outras curiosidades dos animais de que você mais gosta ou de animais que você gostaria de conhecer. E escreva em seu caderno. Aproveite e faça um desenho. Foi muito bom estarmos juntos em mais uma aula e até a próxima!